Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida. Hoje, quinta-feira, dia 27 de março de 2025, nós vamos fazer a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 16, 17 e 18, e também do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Antes eu quero trazer para vocês duas frases do Charles Spurgeon. A primeira, ele disse assim: visite bons livros, mas faça da Bíblia o seu lar. Nós podemos ter quantos livros nós quisermos, livros das mais espécies, dos mais diversos gêneros, mas a Bíblia tem que ser o lugar onde nós sempre vamos procurar socorro, porque a Bíblia diz também que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E aí Charles Spurgeon também disse assim: olha, Jeremias, ele era odiado por falar a verdade. A palavra que era doce para ele era amarga para os ouvidos dos seus ouvintes. E isso me recorda quando Jesus estava ensinando a multidão e algumas pessoas disseram: nossa, essa doutrina dele é muito pesada, quem é que pode suportar? E muitos, se não a maioria das pessoas que o ouviam, começaram a se dispersar, a ponto de Jesus olhar para os seus discípulos e dizer assim: também querem ir? Podem ir, sigam-nos. Mas a resposta de Pedro surpreendeu a Jesus e inspirou a nós, cristãos do presente século, quando ele disse: para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E essa palavra ele deixou escrita para nós. Então, a Bíblia e o que ela diz incomoda muita gente, porque as pessoas não querem saber o que é pecado. As pessoas não querem saber o que é certo ou o que é errado, porque a partir do momento que elas tiverem noção do que é certo e errado, já não poderão mais praticar os erros sendo inocentes. E aí a Bíblia nos restringe a muitas coisas. Ela nos restringe aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos, ao amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, mas também é a Bíblia que nos aproxima cada vez mais do nosso Criador. Então, por mais que as Escrituras incomodem muito as pessoas e incomodem a nossa carne, porque ela nos diz para lutar contra nós mesmos, então por mais que ela incomode, nós não podemos abandonar a palavra de Deus. O caminho que leva para a perdição é largo, espaçoso, mas apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. Então nós temos que nos apegar a essa palavra para que possamos caminhar rumo a Cristo e então um dia encontrá-lo no reino da sua glória. Bom, antes de dar continuidade à nossa leitura, deixa eu te pedir, já deixa o seu like, seja ele na forma de um joinha, seja na forma de um coraçãozinho, que você me abençoe com o seu like, compartilhe esse vídeo, copie o link, já manda nos grupos e comenta, por favor. O seu comentário tem me ajudado demais, porque graças a isso o TikTok tem disponibilizado mais na For You para mais pessoas, e também o YouTube também tem divulgado, a ponto de, graças a Deus, a gente está conseguindo nesse canal, que ele é novo, esse canal é novo, temos conseguido mais inscritos todos os dias. Então eu agradeço, porque o seu comentário tem feito as plataformas entender os nossos vídeos como relevantes. Então você está me ajudando muito. Vamos orar para que possamos iniciar a nossa leitura? Senhor Deus eterno, com alegria, gratidão e muita fé, nos colocamos diante de Ti agora neste momento do nosso devocional para meditar nas Suas palavras. Mas ainda que meditemos, sem antes regarmos essa meditação com oração, nada poderemos. Pedimos ao Senhor que nos abra a mente e o coração, faça-nos ter a mente de Cristo para compreender o que o autor das Escrituras quis nos passar quando deixou tudo isso para nós. Abençoe cada irmão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada idoso, cada criança que tem acompanhado esse devocional, fazendo com que a Tua palavra entre e crie raízes nesse coração. E este coração seja um coração fértil, a ponto de gerar frutos a 30, 60, a 100 por um. Abençoe-nos a cada um de nós. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para a nossa leitura? Então, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, nós vamos agora conhecer a história do rei Davi. Vamos lá? O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul.
Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. E o Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse, e quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Davi serve na corte de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-o para cá. Um dos servos de Saul disse: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar a harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência. E o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para dizer-lhe: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de ouro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa e Saul sentia-se melhor e o espírito se retirava dele. Eu quero fazer uma nota aqui, tá bom? Eu vou anotar na minha agenda sobre essa parte aqui de Davi, tá? Então Saul enviou uma mensagem a Jessé dizendo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Versículo 22. Você pode ver aqui que Davi já havia sido ungido por Deus, que Samuel, o profeta, o reconheceu, e mesmo depois da unção e do reconhecimento do profeta, Davi se propôs a trabalhar para Saul. Isso significa que, por mais capacitados que nós sejamos, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, e no tempo dele, ele vai nos colocar no lugar que tem preparado para nós. Então fica essa nota aí, tá bom? Vamos lá para o capítulo 17. Capítulo 17, enquanto meu computador troca aqui a página. Vamos lá.
Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Ou melhor, por que saírem todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei de Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes pães, esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Olha só. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com essas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: O que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Mas o que eu fiz agora? Disse Davi. Eu só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: Eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão
ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor me livrou das garras do leão e de um urso, ele também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. E que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a sua armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho, as colocou na sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso eu sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá, e eu darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa, que ficou encravada, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é esse rapaz? Quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim Davi voltou, depois de matar Golias, e Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Outra nota, e aqui, infelizmente o vídeo vai ficar grandinho, mas você reparou aqui nos versículos 7, 8 e 9... Resumindo, Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saírem todos para lutar? A fama do exército de Israel já tinha chegado até a nação dos filisteus. Os amonitas, todos os outros já conheciam, já sabiam que quando Israel entrava numa batalha, quem lutava por eles era o Senhor. Quando os filisteus foram para a batalha, eles foram cientes de que se Deus lutasse por eles, eles perderiam. Até porque, pouco tempo antes, eles tinham pego a arca da aliança do Senhor, levado para dentro da sua cidade, colocado na frente da estátua de Baal, e sem ninguém ver nada,
Num dia a estátua estava caída de cara no chão, no outro dia, depois que eles levantaram, a estátua estava caída de novo, mas sem a cabeça e sem as mãos. Eles sabiam que o Deus de Israel lutava por Israel. Então Golias falou assim: por que a gente luta contra todos eles? Mande um guerreiro. Mande só um, porque a nação confia, mas será que um homem só é capaz de confiar em Deus como a nação toda? É tipo assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então quando todos confiam, beleza, mas será que um só é capaz de confiar em Deus? E aí ele gritou. Quando ele fez isso, ele pôs dúvida no coração de todo mundo. E ao invés deles irem para a batalha para lutar, eles iam apenas para fingir que estavam preparando um guerreiro para lutar contra Golias. Passaram 40 dias fingindo que estava preparando alguém. Durante todos esses dias, Golias gritava e cada grito dele gerava mais medo no povo de Israel. Até que alguém, ungido de Deus... Deixa eu te explicar uma coisa. O que vai ungir você hoje não é o óleo que Samuel derramou. Não é o chifre que ele preparou. É a confiança que tem dentro do seu coração. Se você confiar nas promessas que Deus tem para você, aí o óleo de unção vai cair sobre a sua cabeça. E aí, nenhuma arma forjada pelo diabo contra você vai prosperar. Eu vou parar por aqui porque senão é muito pano para manga, né? Vamos partir para o outro capítulo? Depois a gente medita sobre isso. Esse vídeo vai ficar longo. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre Davi e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto o povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria com tamboris e símbolos. Essa era a canção. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse um louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, mas a intenção de encravá-la na parede. A intenção era de encravar Davi na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo o Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas antes, sirva-me como um guerreiro valente lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo, eu mesmo vou enviá-lo aos filisteus e ele o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava a Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, ele pensou. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi, em particular: o rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu:
Como um homem pobre de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi tinha dito, e Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que quero são 100 crepúsculos, desculpa, irmãos, 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e os seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Se eu for fazer comentário aqui, nós não vamos terminar esse vídeo de hoje. Então vamos partir logo para o livro de Atos, capítulo 4. Vamos lá? Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em outro nome. Não há nenhum outro nome debaixo do céu ou em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que se espalhem sua mensagem, nós devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas, por fim, o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Eu já ia ler o título, né? Os discípulos oram pedindo coragem. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar de onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tanto tempo com planos inúteis?
Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor, contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não haviam necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional hoje. Se você chegou até esses 32 minutos de vídeo, você é uma bênção, muito corajoso. Que Deus abençoe você por estar ofertando o seu tempo ao Senhor. E eu quero te pedir um favor. Você chegou até aqui agora, por favor, põe no comentário, não vai te custar mais nada, só põe no comentário, concluído com sucesso. Além de eu saber quantas pessoas chegaram ao fim desse vídeo, a plataforma vai considerar o vídeo relevante e vai divulgar. Imagina como você vai estar divulgando a palavra do Evangelho fazendo apenas um comentário. Então, por favor, me ajude colocando no comentário concluído com sucesso e eu te agradeço muito. Desde já, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.